Lula dá um basta no imperialismo e nega visto para emissários do Trump que queriam melar nossas eleições. A extrema-direita tenta golpe com a ajuda de Washington, mas a soberania nacional falou mais alto. Chega junto que eu te conto essa palhaçada. Onde que o governo brasileiro vetou o pedido de visto de dois emissários, né, que seriam emissários do Departamento de Estado americano, que pretendiam ir ao Brasil, se reunir com autoridades do Poder Eleitoral e com o próprio Flávio Bolsonaro, e a avaliação do governo Lula, que vetou os pedidos de visto, dois pedidos de visto, é que essa missão que Trump, né, que o Departamento de Estado, que sabemos é a ala mais ideológica do governo americano, né, está à frente do secretário de Estado Marco Rubio, que é um forte aliado da campanha de Flávio Bolsonaro. A avaliação do governo, Diego, é que essa missão, que não vai acontecer porque o Brasil vetou imediatamente os pedidos de visto que chegaram no dia 20 de julho ao Brasil e foram vetados, era se unir a essa campanha, Diego. Essa é uma informação exclusiva que você trouxe hoje no UOL, né? O governo Lula negou o visto à missão do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E eu quero detalhes disso. Como é que isso aconteceu? Então, era uma missão, vamos dar aqui o crédito aos colegas do Washington Post, que foi o jornal que deu a informação de que essa missão existia, né? Ela estava sendo preparada. Em função dessa informação, eu fui atrás tentar saber se o governo brasileiro daria o visto aos emissários de Trump. E a resposta foi taxativa. De maneira alguma, esses dois pedidos de visto foram já negados. Eles chegaram ao Brasil no dia 20 de julho, os pedidos foram avaliados e no final dessa semana foi informado ao governo americano que o Brasil negava ambos pedidos de vistos, que eram funcionários do Departamento de Estado, ou seja, da ala ideológica, né, do time de Marco Rubio, que está trabalhando, né, em apoiar a campanha de Flávio Bolsonaro, porque sabemos também que em Washington há dúvidas sobre essa campanha e sobre as possibilidades de sucesso da candidatura de Flávio Bolsonaro, e há setores em Washington que consideram que o cenário mais provável é a reeleição do presidente Lula, mas o Departamento de Estado, a ala ideológica, continua muito firme ao lado da campanha. Então, a avaliação, Diego, dentro do governo brasileiro, quando chegaram esses pedidos de visto, foi de que isso é parte de uma operação orquestrada junto com o bolsonarismo, porque os pedidos chegaram justamente quando Flávio Bolsonaro organizou reuniões com embaixadores em Brasília, atacou o sistema eleitoral brasileiro e os Estados Unidos, de repente, nesse contexto, querem mandar uma missão do Departamento de Estado e fizeram sondagens para encontros com autoridades eleitorais e com o próprio Flávio Bolsonaro. Ou seja, 1+1 é 2, né? Então, eu acho que a avaliação do governo foi essa, né? O que me foi dito pelas fontes oficiais. Foi interpretado que era uma grande operação e que os Estados Unidos estavam entrando, mergulhando nessa campanha do bolsonarismo para tentar desacreditar a lisura do processo eleitoral no Brasil. E diante dessa avaliação, a decisão foi, obviamente, vetar os dois pedidos de visto e derrubar, dessa maneira, essa missão que Trump pretendia enviar ao Brasil, Diego. Nesse momento, para o governo Trump, é muito complicado também defender o interesse dele pela democracia. Vamos lembrar que essa semana o presidente Trump descartou eleições presidenciais democráticas, como muita gente, todos estamos esperando, na Venezuela, né, que virou praticamente um protetorado dos Estados Unidos, agora sem a menor possibilidade no horizonte, nem em 2027, que era a expectativa, todos tínhamos essa expectativa, de uma eleição presidencial para, né, iniciar o período da esperada transição democrática na Venezuela. Então, eu concordo com o Charlot que, obviamente, esse veto vai ser usado pela direita contra o governo Lula, né? Acho que faz parte dessa construção de narrativas numa campanha eleitoral, mas acho que a favor do governo Lula é muito difícil você defender um
uns Estados Unidos que estejam preocupados com a democracia, né? Porque não é o que está aparecendo na região. Pelo contrário, eu acho que a democracia na América Latina vive hoje um momento desafiador, tanto na extrema-esquerda, né? Na Nicarágua, o presidente, ou ditador, devemos dizer, Daniel Ortega, acaba de anunciar que não vai mais realizar eleições, ou seja, já enterrou a democracia, se é que ela existia, nicaragüense, e temos também as tendências autoritárias de direita. Então, a democracia na região passa por um momento muito delicado, e a presença de Donald Trump não ajuda a lutar pela preservação e pelo vigor da democracia latino-americana. Então, eu acho que nesse aspecto, o governo Lula talvez tenha mais chances de ganhar essa guerra de narrativas. Mas é claro, concordo com o Charlot, que negar vistos não é uma boa imagem do Brasil. Eu acho que isso tem que ser, talvez, compensado, para usar alguma expressão, não me convence, mas, enfim, compensado com uma presença em massa dos observadores internacionais que nós conhecemos e que o Charlot mencionava, né? Centro Carter, União Europeia, ONU, a própria OEA, enfim, sabemos que o multilateralismo está em crise, mas é muito importante que na eleição brasileira exista uma observação internacional maciça e respeitada no mundo, Diego. Olha, gente, essa história precisa ser analisada com muita atenção, porque não estamos falando de uma simples visita diplomática para tomar café em Brasília. Segundo a reportagem, o governo brasileiro negou o visto a 2 funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos que pretendiam conversar com autoridades ligadas ao sistema eleitoral brasileiro. E, de acordo com fontes do governo Lula, existia também a possibilidade de encontros com o próprio Flávio Bolsonaro. Agora, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Esses pedidos de visto teriam chegado justamente no momento em que Flávio Bolsonaro fazia reuniões com embaixadores e voltava a questionar a confiabilidade das eleições brasileiras. Então, quando uma missão ligada ao governo de Donald Trump resolve aparecer querendo conversar sobre o nosso sistema eleitoral, é evidente que o sinal de alerta seria ligado. Isso prova que existia uma operação coordenada entre Trump e Flávio Bolsonaro? Ainda não. Essa é a interpretação de fontes do governo brasileiro e precisa ser tratada como avaliação, não como uma conclusão definitivamente comprovada. Mas também não dá para fingir que tudo seria apenas uma coincidência inocente. 1 mais 1 continua sendo 2, mesmo quando a extrema-direita tenta esconder a conta debaixo do tapete. O mais curioso é ver representantes do trumpismo querendo posar como grandes defensores da democracia brasileira. É quase como colocar a raposa para fiscalizar o galinheiro e depois agradecer pela preocupação com as galinhas. Estamos falando de um grupo político que nunca escondeu sua proximidade com o bolsonarismo. Portanto, o governo brasileiro tinha motivos legítimos para desconfiar que essa visita poderia acabar sendo usada para alimentar a narrativa de que as eleições de 2026 não seriam confiáveis. E nós já conhecemos esse roteiro. Primeiro, levantam dúvidas sem apresentar provas. Depois, repetem essas dúvidas nas redes sociais. Em seguida, procuram alguma autoridade estrangeira para dar aparência internacional à mentira. Por fim, se o resultado das urnas não for o desejado, tentam dizer que houve fraude. Foi exatamente esse tipo de estratégia que ajudou a preparar o terreno para os atos golpistas de 8 de janeiro. Por isso, o Brasil não pode ser ingênuo. Diplomacia é fundamental, diálogo internacional também, mas soberania nacional não pode ser confundida com submissão. O sistema eleitoral brasileiro não precisa receber ordens de Donald Trump, Marco Rubio ou de qualquer outro político estrangeiro. Quem escolhe o presidente do Brasil é o povo brasileiro. Agora, o governo Lula também precisa agir com inteligência. Simplesmente negar os vistos pode ser usado pela direita para dizer que o Brasil está tentando esconder alguma coisa. Portanto, a melhor resposta é combinar firmeza com transparência. O Brasil deve convidar organizações internacionais respeitadas, como a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia, a ONU e outras instituições reconhecidas para acompanhar o processo eleitoral. Quanto mais transparência, menos espaço para teorias da conspiração. Observação eleitoral independente é bem-vinda. O que não pode ser aceito é uma potência estrangeira interferindo politicamente, escolhendo candidato e tentando desacreditar antecipadamente o resultado das urnas, porque fiscalização séria fortalece a democracia. Interferência disfarçada de fiscalização enfraquece a democracia. E também chama a atenção o silêncio de parte da direita brasileira. Muitos daqueles que passam o dia gritando "Brasil acima de tudo"
parecem aceitar tranquilamente que políticos dos Estados Unidos tentem influenciar nossas eleições. Para eles, soberania só vale quando é usada contra o Lula. Quando Trump interfere para ajudar os Bolsonaro, de repente a bandeira nacional desaparece e surge o tapete vermelho. No fim das contas, a decisão do governo brasileiro transmite um recado importante. O Brasil dialoga com o mundo, recebe observadores e presta esclarecimentos, mas não aceita tutela estrangeira. Trump pode ter suas preferências, Marco Rubio também, mas a eleição brasileira não é campeonato americano, e o Palácio do Planalto não é uma filial da Casa Branca. Aqui, quem decide é o eleitor, e quem não respeitar isso precisa encontrar a porta fechada.